Em 2023, um dos homens mais respeitados da história da tecnologia fez algo inesperado. Ele deixou o cargo mais importante da sua vida para alertar o mundo. Não foi um político, não foi um jornalista. Foi o homem conhecido como o padrinho da inteligência artificial. Ele ajudou a criar a tecnologia que hoje escreve textos, cria imagens, substitui empregos e então disse algo que ninguém esperava ouvir. Acho que estamos indo rápido demais. Hoje você vai entender quem é o verdadeiro criador da IA moderna, por que ele se arrependeu e por que até os próprios criadores têm medo do que está por vir. O nome dele é Geoffrey Hinton. Durante décadas, esse homem foi ignorado, desacreditado e chamado de sonhador. Enquanto o mundo ria, ele insistia em uma ideia simples e perigosa: máquinas podem aprender sozinhas. Nos anos 80 e 90, quase ninguém acreditava nisso. Empresas diziam que era impossível, universidades cortavam financiamento, mas Hinton não parou. Ele foi um dos criadores das redes neurais, a base de quase toda a inteligência artificial moderna. Sem o trabalho dele, tecnologias como assistentes virtuais, carros autônomos e sistemas avançados de reconhecimento simplesmente não existiriam. Por muitos anos, Geoffrey Hinton acreditou que a IA seria apenas uma ferramenta, algo para ajudar médicos, cientistas e professores. Mas então algo mudou. As máquinas começaram a aprender mais rápido que humanos, criar respostas imprevisíveis e tomar decisões sem explicação clara. A inteligência artificial deixou de apenas obedecer comandos. Ela começou a entender padrões, antecipar comportamentos e evoluir sozinha. Foi nesse momento que o criador percebeu que talvez tivéssemos criado algo que não conseguimos mais controlar. Hinton trabalhava no Google, uma das empresas mais poderosas do planeta. Ele tinha status, dinheiro e influência. Mesmo assim, em 2023, decidiu sair. Não foi por cansaço e nem por aposentadoria. Ele saiu para poder falar livremente. Pouco tempo depois, declarou publicamente que se arrependia do trabalho que ajudou a criar. Segundo ele, o maior perigo não está em robôs dominando o mundo como nos filmes, mas em algo muito mais silencioso. Sistemas capazes de manipular informações, influenciar decisões políticas, substituir milhões de empregos e serem usados como armas digitais. O problema, segundo Hinton, é que quando uma inteligência artificial supera a inteligência humana, não existe botão de desligar. Ele afirmou que talvez já seja tarde demais para frear esse avanço. Outros cientistas e criadores da IA começaram a fazer o mesmo alerta, pedindo regulamentação urgente, limites claros e responsabilidade ética. Mas governos são lentos, empresas estão em uma corrida por lucro e a tecnologia continua avançando sem esperar por ninguém. Hoje, o homem que ajudou a criar a inteligência artificial moderna faz apenas um pedido: tenham cuidado com o que vocês estão criando. A pergunta não é mais se a IA vai mudar o mundo, porque ela já mudou. A verdadeira pergunta é quem vai controlar quem. Se até o criador da inteligência artificial sente medo do futuro, isso diz muito sobre o momento que estamos vivendo. Talvez estejamos vivendo o período mais importante da história da humanidade, e quase ninguém percebeu isso ainda. Enquanto a maioria das pessoas segue a rotina normalmente, algo invisível continua acontecendo nos bastidores. Sistemas de inteligência artificial estão sendo treinados dia e noite, absorvendo dados, aprendendo com erros e evoluindo em uma velocidade que nenhum ser humano consegue acompanhar. Não existe pausa. Não existe descanso. A IA aprende enquanto você dorme. O que mais assusta os próprios criadores não é a força da tecnologia, mas a imprevisibilidade. Geoffrey Hinton deixou claro que o problema não é quando a máquina erra, mas quando ela acerta por motivos que ninguém consegue explicar. Quando nem mesmo os engenheiros entendem completamente como a decisão foi tomada, surge uma pergunta perigosa: como controlar algo que não conseguimos compreender totalmente? Outro ponto crítico é a dependência. Aos poucos, humanos estão terceirizando decisões importantes para algoritmos: o que assistir, o que comprar, em quem confiar e até o que pensar. A inteligência artificial não apenas responde perguntas, ela molda comportamentos, e quanto mais confiamos nela, menos questionamos suas respostas. Empresas bilionárias estão em uma corrida silenciosa para criar a IA mais poderosa. Não existe colaboração real, apenas competição. Quem chegar primeiro controla mercados, informações e influência global. Geoffrey Hinton comparou esse momento ao início da corrida nuclear, quando a humanidade criou algo poderoso demais antes de entender as consequências. O medo real não é um futuro distante. Ele está acontecendo agora.
Deepfakes cada vez mais realistas, vozes clonadas com perfeição, textos que parecem humanos e sistemas capazes de convencer, manipular e confundir. A linha entre o real e o artificial começa a desaparecer. Hinton acredita que, em algum momento, a inteligência artificial pode desenvolver objetivos próprios, não porque ela tenha emoções, mas porque buscar eficiência máxima pode entrar em conflito direto com os interesses humanos. Uma máquina não precisa odiar você para te substituir. Ela só precisa concluir que você é desnecessário. Alguns especialistas ainda dizem que tudo isso é exagero, que o medo sempre acompanha novas tecnologias. Mas essa não é uma invenção comum. Nunca antes criamos algo capaz de aprender, melhorar e se replicar sem limites claros. A inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, ela é uma entidade em constante evolução. Talvez o maior erro da humanidade não tenha sido criar a IA, mas criá-la sem estabelecer regras antes. Agora, tentamos colocar limites em algo que já ultrapassou fronteiras invisíveis. O alerta de Geoffrey Hinton não é um pedido de pânico, é um pedido de consciência. A pergunta final não é se a inteligência artificial vai nos superar, mas se estaremos preparados quando isso acontecer. Porque quando a tecnologia entende o mundo melhor do que nós mesmos, não existe volta. Existe apenas adaptação ou desaparecimento. E quanto mais o tempo passa, mais a inteligência artificial deixa de ser apenas uma criação humana e passa a se tornar um reflexo distorcido de nós mesmos. Ela aprende com nossos dados, nossas falhas, nossos preconceitos, nossos desejos e nossas contradições. Em outras palavras, a IA não nasce neutra. Ela herda tudo aquilo que a humanidade construiu, para o bem e para o mal. Geoffrey Hinton percebeu isso cedo demais. Ele entendeu que, ao ensinar máquinas a aprenderem sozinhas, também estava ensinando elas a interpretar o mundo do jeito que nós o mostramos. Se o mundo é caótico, desigual e violento, a inteligência que nasce dele também pode ser. E esse talvez seja o ponto mais ignorado no debate sobre inteligência artificial. Outro problema silencioso é a centralização do poder. Poucas empresas controlam as IAs mais avançadas do planeta. Isso significa que decisões que afetam bilhões de pessoas estão sendo tomadas por um número extremamente pequeno de indivíduos. Nunca, em toda a história da humanidade, tanto poder esteve concentrado em tão poucas mãos, mediado por máquinas que aprendem sozinhas. Hinton alertou que, se uma IA alcançar um nível de inteligência superior ao humano, não haverá garantias de que ela continuará alinhada aos nossos valores. Valores humanos mudam, entram em conflito e são muitas vezes contraditórios. Já uma máquina busca coerência e eficiência nem sempre é compatível com empatia. Existe também o risco da automação extrema. Milhões de empregos podem desaparecer em questão de anos, não porque as pessoas não sejam boas no que fazem, mas porque máquinas farão o mesmo trabalho mais rápido, mais barato e sem descanso. O impacto disso não será apenas econômico, mas psicológico. O trabalho sempre foi uma das bases da identidade humana. Aos poucos, surge uma sociedade onde humanos competem com algoritmos, onde criatividade, lógica e até emoções são simuladas por códigos. E quando uma máquina consegue escrever, falar, criar arte e tomar decisões, o que nos torna únicos? Geoffrey Hinton afirmou que talvez já tenhamos passado do ponto de controle total. Não no sentido de um colapso imediato, mas no sentido de dependência irreversível. Sistemas de saúde, finanças, segurança e comunicação já estão profundamente integrados à inteligência artificial. Desligar tudo simplesmente não é mais uma opção. O mais irônico é que, enquanto os criadores alertam sobre os riscos, o mundo segue acelerando. Governos querem vantagem estratégica, empresas querem lucro, usuários querem conveniência. Poucos querem desacelerar para pensar nas consequências. A tecnologia avança mais rápido do que a ética consegue acompanhar. Talvez o verdadeiro arrependimento do criador da IA não seja ter construído a tecnologia, mas perceber que a humanidade não estava pronta para usá-la com responsabilidade. Criamos algo poderoso demais em um mundo ainda imaturo demais para lidar com esse poder. No fim, a inteligência artificial não representa apenas um desafio tecnológico. Ela representa um espelho, um reflexo do que somos, do que valorizamos e do que estamos dispostos a sacrificar em nome do progresso. E a pergunta que fica não é se a IA vai mudar o mundo, mas se nós vamos conseguir mudar junto com ela. Porque quando a criação começa a entender o Criador melhor do que ele entende a si mesmo, o futuro deixa de ser previsível, ele se torna uma incógnita. E talvez pela primeira vez, a humanidade esteja diante de algo que não pode simplesmente desligar quando sai do controle.
Talvez no futuro, a história não se lembre apenas de quem criou a inteligência artificial, mas de quem teve coragem de avisar sobre ela. Geoffrey Hinton pode não ser lembrado como um vilão ou como um herói, mas como alguém que enxergou longe demais, cedo demais. A inteligência artificial não é o fim da humanidade, mas ela é um teste sobre limites, responsabilidade e maturidade. Um teste para saber se somos capazes de controlar aquilo que criamos ou se repetiremos o mesmo erro de sempre. Avançar sem entender as consequências. O perigo não está nas máquinas, está na pressa, está na ganância, está na ideia de que tudo que pode ser feito, deve ser feito. A IA apenas acelera aquilo que já somos. Ela amplia nossas virtudes e também nossos defeitos. E talvez o maior medo não seja que a inteligência artificial pense como um humano. O verdadeiro medo é que os humanos passem a pensar como máquinas. Frios, eficientes, rápidos, mas vazios de consciência. No fim, a pergunta que fica não é se a inteligência artificial vai dominar o mundo. A pergunta é se, quando esse momento chegar, ainda estaremos no controle de nós mesmos. Porque criar inteligência foi fácil. Difícil será provar que somos sábios o suficiente para conviver com ela.